Os Paroleiros. Vambora, que hoje é dia de parola. Olá, povo paroleiro! Seja mais uma vez muito bem-vindo a uma nova roda de parola, parola de número 195, a segunda, dentro do novo tema Missão Rio Grande do Sul. Na semana passada, nós tivemos um bate-papo incrível com o pastor Anderson lá de Lajeado, e você sabe, Paulinho, que nessa semana aqui, o pastor Anderson falou assim: olha, eu preciso que vocês conversem com um grande amigo meu, amigo da casa da prateleira de cima, sabe que a gente sempre fala, né? Então hoje nós estamos aqui com um convidado também mais que especial, pastor Tarek Rodrigues, falando diretamente da cidade de Novo Hamburgo, onde ele vai contar para a gente como é que tem sido o processo de plantação de igreja, os desafios do pastorado lá nesta cidade. E aí, Oráculo, tudo bem com você, querido? Como é que está aí, Presidente Prudente City? Paz, Arthur, paz, pastor Tarek, que Deus abençoe, bem-vindo. Presidente Prudente está lindo, cidade da manifestação da presença de Deus aqui no interior, no velho oeste do interior do estado de São Paulo. Velho Oeste Paulista. Velho oeste paulista. Maravilha. Então, vamos dar início, então, ao nosso bate-papo aqui. Eu quero, então, dar as boas-vindas oficiais ao pastor Tarek. E já tem uma pergunta aqui de bate-pronto aqui, Tarek. O teu nome tem um Z no final. Esse Z, ele não é normal da língua portuguesa. Você tem alguma descendência latina? Da onde saiu esse Z no final do Rodrigues aí? E aí, meus irmãos, boa noite. Então, agradecer o convite, né? A oportunidade aí, um prazer estar falando com vocês. E não tem não, só porque eu gosto do Z mesmo, eu coloco assim, mas na certidão não tá com Z não, tá com S. Ah, entendi. Show de bola. Pastor, a gente sempre abre esse bate-papo aqui nosso com os nossos convidados, querendo conhecer um pouquinho melhor você, né? Então, antes de ser o pastor Tarek, existe o Tarek. Então, a gente queria escutar um pouquinho de você, assim, como é que se deu o teu processo de conversão, quem é o Tarek, de onde ele veio, se é casado, a idade, os filhos. Conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória até o dia de hoje. Perfeito. Então, eu tenho 33 anos, né? Sou casado com a Sol, aí tô casado há 10 anos. A gente vai pro 11º esse ano. Tenho 2 filhos, Benjamin de 7 e Rebeca de 5 meses. Meu processo de conversão, ele acontece na adolescência, né? Minha mãe é assembleana, então me converti na Assembleia de Deus com 15 anos. Aí depois fui pro quartel, então dos 15 até os 17, 18 ali eu fico na Assembleia de Deus, depois vou pro quartel e aí fico nessa carreira militar aí. ah, e aí fiquei sargento temporário durante 8 anos, né? Tempo limite que um sargento temporário pode ficar. Depois dessa fase aí de sargento militar, eu saio do quartel e aí começo a congregar numa comunidade, né? Essas igrejas locais aqui da cidade. Aí conheço minha esposa lá, caso, e o resto é história, né? Show de bola. E me diz uma coisa para gente, assim, como é que se deu o teu processo de chamado pastoral? Como é que o Tarek, eu vou usar o termo aqui, se descobriu, né? Mas não é, a gente sabe que não é bem assim. Como é que foi o teu chamado pastoral? E você não falou, você é de Novo Hamburgo mesmo? Sou de Pelotas, que é uma É região de próxima Pelotas, daqui. lá no sul, né? Isso. Lá no sul do Rio Grande do Sul, inclusive Pelotas, a gente estava vendo as reportagens, fica lá no final ali da Lagoa dos Patos, onde a lagoa dá para o oceano, não é isso? Isso mesmo. Então, show de bola. Como é que aconteceu esse processo do teu chamado pastoral, Tarek? E aí que a gente queria escutar um pouquinho de você, como é que se deu também esse início da plantação de igreja, da Igreja Viela, que fica então em Novo Hamburgo. Beleza. Então, eu fui para uma comunidade de fé aqui da cidade, né? Comecei a congregar, aí conheci minha esposa, comecei a namorar, e logo em seguida aí a gente assumiu liderança de jovens, né? Então, começou a trabalhar com jovens, casei, depois comecei a trabalhar com casais, jovens casais, aí depois culto de ensino, então as coisas meio que naturalmente, né?
naturalmente no sentido de você ver a necessidade e você se oferecer para ela, assim, então não teve nada muito estrondoso, assim, era mais a necessidade que se tinha e o meu interesse em suprir aquela necessidade. E depois disso eu comecei a estudar teologia, aí aprofundei um pouco mais o meu conhecimento teológico, e em 2017 eu fui a São Paulo, fui a Campinas participar de um evento lá do CTPI, né, que é o Centro de Treinamento de Plantadores de Igreja. Aí fiz o curso online aí de plantadores de igreja, e nesse evento, no CTPI, lá em 2017, o pessoal falava muito do Rio Grande do Sul no sentido de ser um estado difícil, né, de ter poucas igrejas saudáveis e tudo. E até então eu nunca tinha saído daqui para falar de igrejas, né, já tinha saído do estado, mas não para falar do contexto de igreja. E aí voltei de lá e comecei a tentar entender o que acontecia aqui, né, porque para quem está no Rio Grande do Sul, o jeito que a gente vive aqui é normal, as coisas já estão dadas já, a gente já nasce nesse ambiente. E aí fui, censo do IBGE, 2010 ali, aí você tem a realidade nua e crua ali da situação do Rio Grande do Sul no sentido religioso, né? É conhecido como a capital dos extremos aqui, né? Então, os maiores centros de Umbanda são aqui, as maiores cidades com templos espíritas são aqui, o menor número de evangélicos é aqui também, as regiões menos evangelizadas são aqui no sul. E aí todo esse contexto me deixou muito preocupado e era uma necessidade, né? Tim Keller fala isso também, né? Ele viu uma necessidade e se ofereceu. Eu vi uma necessidade e também me ofereci. E desde 2017 eu comecei a pensar sobre isso e mover a minha vida em direção a isso, né? E aí, há 3 anos atrás, né? A gente está em 24 agora, 21, eu reuni já no finalzinho do 2020, eu reuni um grupo e apresentei um projeto que eu escrevi, um projeto de 5 anos, um projeto de plantação, e convidei eles a fazerem parte aí do que a gente chama de grupo base, né? E 2021 a gente iniciou, um pouquinho ali da pandemia ali, o Covid-19 a gente pegou, então iniciei com o grupo base na sala da minha casa, assim, só pensando em filosofia de ministério. Então ficamos um período também que o pessoal chama de período gestacional, né, onde você está gestando, né, e está dando vida àquela plantação. Então ficamos 9 meses ali com esse grupo base pensando em filosofia de ministério e como seriam os cultos e de que maneira a gente iria plantar essa igreja. Depois de 9 meses, a gente conseguiu uma garagem emprestada e começou os cultos assim de maneira efetiva, né? Aí acontecia. Esse final de semana eu convido alguém, final de semana o outro convidava. A gente tinha um espaço muito limitado e também um pouquinho do finalzinho da pandemia ali, então a gente não podia aglomerar, né? E aí 17 pessoas já era aglomeração nessa garagem aí, então era muito cuidadoso esse processo todo. E aí depois, 22 ali, a gente alugou um prédio e desde então o senhor tem feito grandes coisas aí. Pastor Tarek, você falou CTPI, você falou de algo que faz parte do meu vocabulário, né? Eu sou um entusiasta daquilo que o CTPI faz, e o CTPI, inclusive, é um parceiro da denominação na qual eu sirvo. Pastor Ricardo Agreste, né, um parceiraço nesses processos de plantação de igreja. Particularmente, eu estava fazendo as contas aqui enquanto você falava, eu participei direta e indiretamente da plantação de 23 igrejas já. Foram 18 no Mato Grosso do Sul, 5 aqui no Oeste Paulista, algumas que eu tive a oportunidade de fazer essa história que você acabou de contar, de ir para a garagem de uma casa, né, e isso pastoreando uma igreja local, né, quando eu falo Mato Grosso do Sul, eu pastorei a Igreja Metodista Central em Dourados, e aqui em Presidente Prudente eu pastorei a Igreja Metodista Central. Mas, mesmo sendo pastor presidente da igreja, participando de processos de abertura, né, de plantação de igreja e de revitalização em alguns casos. E cada igreja, cada lugar, né, cada ambiente no qual a gente chega, não existe uma fórmula. Existem alguns passos a serem dados, isso é óbvio, mas não existe uma fórmula.
Quem sabe o grande desafio é a gente entender o lugar no qual nós estamos e, como você citou o Timothy Keller, nós sermos a resposta para aquele ambiente, né? Em Novo Hamburgo, naquilo que diz respeito ao ministério que você tem desenvolvido e a igreja que você está plantando, porque ainda é um processo de plantação, né? Nós estamos falando de algo bastante recente. Como vocês enxergam, quais são os grandes desafios, as grandes demandas, lógico, além do momento, né? Além daquilo que é transitório, que é toda essa questão catastrófica que o Rio Grande do Sul passa nesse momento, mas, em suma, no dia a dia, quais são os grandes desafios para a igreja ser resposta aí em Novo Hamburgo, através do ministério que você e mais alguns irmãos têm desenvolvido? Sim. O grande desafio é transpor a, a dureza, né? A dureza do povo gaúcho, né? Gaúcho, ele é muito desconfiado das coisas, né? Então, naturalmente, isso se dá pela os conflitos que aqui aconteceram, né? Então, sempre que alguém vinha para cá, era querendo pegar um pedaço, né, da terra. Então, a gente cresceu nessa cultura e isso foi passado, né, de pai para filho. Então, a gente tem uma situação natural, sem pandemia, sem calamidade, sem enchente, que é o difícil acesso, assim, às pessoas, né? As pessoas não te convidam, entra aqui, vamos tomar um café, não são receptivas. Esse é um aspecto muito difícil aqui no Rio Grande do Sul, né? Acessibilidade. O outro aspecto são igrejas ruins, né? Então, tem muita igreja ruim aqui, e isso queima muito o filme de quem está tentando fazer um bom trabalho, né? Então, a gente tem o processo de tentar transpor ali a restrição que as pessoas naturalmente impõem, e depois que transpõe esse acesso, é desconstruir a visão que elas têm de uma igreja protestante, né? E porque tem um grande percentual aqui de católicos e luteranos, né? Mas aí o percentual de luteranos é o mesmo, ou talvez até maior que os católicos não praticantes, né? Então, é um ambiente extremamente religioso, mas é extremamente sincretista também, né? Porque tem muitos, tem muita mistura aqui no Rio Grande do Sul, né? E como a gente tem desenvolvido aqui desde sempre, né? Eu tenho ensinado para o meu pessoal a fazer isso, a tentar transpor isso, né? Então, a visão da igreja é a seguinte, né? Ser uma igreja onde meus amigos gostam de estar, né? Então, o primeiro passo é fazer que essas pessoas se tornem nossos amigos, né? Então, a gente tem feito isso. Então, as abordagens são assim, ó. Você leva a pessoa para sua casa e aí você leva 1, 2, 3 encontros. No quarto, você me convida ou convida alguém da igreja para estar junto num eventual encontro e aí vira amigo da gente. E aí, quando a pessoa se torna amiga, o amigo não tem tantas restrições assim, tantos bloqueios, tanta dificuldade em aceitar um convite e ir até o culto público, né? Então, a nossa estratégia tem sido assim, é fazer amizade e, a partir dessas amizades, apresentar o evangelho, né? Vocês usam aí, Tarek, aquela ferramenta de culto nas casas, de célula, ou vocês, como é que é o foco do trabalho ministerial aí da Igreja Viela? É dessa forma? E aí a segunda pergunta em seguida que eu ia te fazer assim, você por ser um pastor jovem, né, uma igreja jovem, dá sinais para a gente que o público que frequenta, né, o rebanho da tua igreja é um rebanho predominantemente jovem, né? Como é que você trabalha essa questão da comunicação com essa geração? Porque a gente sabe que, por exemplo, eu tenho quase 50 anos, né? O Paulinho também já passou dos 40 há algum tempo. A gente percebe que para cada geração existe uma adequação de comunicação, uma adequação de linguagem. Você falar a linguagem do seu rebanho, né? O Paulinho ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim que para cada tipo de rebanho tem um tipo de pastor, né? E a gente vai encontrando esses nichos, vai encontrando esses rebanhos. Como é que é essa vivência de vocês aí? Realmente um público mais jovem, como passa a sensação para a gente? Sim. Aí, em relação aos pequenos grupos, né? A gente trabalha com formato aqui.
o nome da igreja é Viela, né? A gente chama de Viela em Casa. Então a gente se encontra semanalmente, né? Toda terça-feira tem encontro. E aí são duas situações, né? Tem os encontros terça-feira que são mistos, assim, então homens e mulheres, famílias com filhos e tudo. E a cada 15 dias a gente se encontra separados, né? Homens numa quinta, aí na outra quinta se encontra as mulheres, assim. Então o público predominantemente é jovens, né? E jovens casais com filhos. Então a gente se organiza assim: quando é homens, os filhos ficam em casa com as mães; quando é mulheres, os filhos ficam em casa com os pais. E na terça-feira é misto, assim, para quem pode, né? Então a gente se organiza e caminha desde sempre desse jeito. Então no começo tinham dois grupos apenas, aí hoje já com 3 anos a gente já tem mais alguns grupos aí espalhados aí pelas cidades vizinhas. O público é predominantemente dessa faixa etária aí de 20 a 39, 40 anos, né? Porque isso faz parte do projeto de plantação, né? Então, o projeto de plantação ele tem 5 anos, ele está no terceiro, e ele tem um público-alvo estabelecido. Assim, eu não consigo atingir todo mundo. A gente sabe que naturalmente a igreja precisa ter uma diversidade ah, de idade e tudo, mas num primeiro momento, num projeto de plantação, você tem que focar em um grupo que você consiga atingir, né? E aí eu tenho o histórico de ter um sargento militar aí da região. Então meu público é predominantemente militar ou ex-militar, bombeiro, policial. Essa é a relação, assim, porque a estratégia inicial é essa, né? Trazer os amigos para perto do Senhor. Então, eu tenho muitos batismos que acontecem, porque eu não recebo gente de transferência, né? Eu não recebo gente de outras igrejas. Meu público-alvo é gente que não tem igreja, então acaba sendo assim. É predominantemente uma faixa etária nesses limites aí de 20 a 40 anos. Eu tenho, né, um percentual de gente com mais idade, mas aí é porque puxa vida, meu filho tá indo lá, vou ir lá também. Aí vai juntando o pessoal com a idade um pouco mais avançada, mas naturalmente isso também tende a aumentar, né, conforme a igreja vai se estabelecendo. Faixa etária de 20 a 40, nem adianta você querer, viu, Arthur? Então, você esquece, você continua onde você tá. E eu também. Não, brincadeira à parte. O processo de plantação, né, o pastor Tarek falou bem, deixou bem claro isso. O processo de plantação ele tem que ser focado, né? Agora, interessante, eu quero buscar uma frase tua, Tarek, que você disse agora há pouco, na outra fala sua. Você falou, o gaúcho ele é muito desconfiado, né? Uma das áreas nas quais eu trabalhei diretamente também e participei de alguns processos de igrejas nascentes foi o estado do Mato Grosso, né? Não o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso mesmo. E, em específico, uma cidade, ela é 99% gaúcha. É uma cidadezinha chamada Primavera do Leste. Né? Eu ia bastante para Primavera, eu devo ter ido, quem sabe, em umas 6 ou 7 ocasiões em Primavera. A minha pergunta é a seguinte: você como gaúcho, você tem um nicho muito bem estabelecido, que são os militares, que já era o seu ambiente de convívio. Ainda assim, você classifica um projeto missionário aí no Rio Grande do Sul como difícil, como complicado, ou para você não faz diferença? Você julga como natural, como tranquilo, ou mais desafiador do que seria em outro lugar? Eu tenho algumas cartas que estão a favor, né? Então, o linguajar é o mesmo. Tem meu histórico também, né? Então, eu liderei esse pessoal, assim, a grande maioria deles foram meus ou colegas, né, de graduação, foram sargentos junto comigo, ou foram meus liderados, né, meus cabos e soldados, assim. E no meio militar isso conta muito, assim, né? Quem lidera você e a maneira como se porta. Então isso eu tenho a favor, assim. Então quando eu chamo para conversar, e aí sempre nessa estratégia de se tornar amigo, né? Para depois convidar para a igreja. Então quando eu chamo para tomar um café, eu não tenho resistência com isso. Porque assim, não, é o Sargento Tarek, é o cara que serviu comigo. Então eu tenho isso a favor.
Mas, obviamente, que apresentar o evangelho é sempre uma resistência. O coração é pecaminoso e tem a outra dificuldade no Estado, né? Que são as igrejas ruins, né? Então, por mais que seja o convite, a fala de alguém que passe confiança, que tenha um caráter é, respeitado e tudo, a informação remete às experiências que já tiveram ou às informações que as pessoas têm em relação às igrejas que aqui existem, né? Pelo menos a sua grande maioria. Esse é o meu primeiro projeto de plantação, então eu não posso dizer que aqui é mais difícil do que qualquer outro lugar, mas eu tenho algumas coisas a meu favor, assim, que facilitam a minha comunicação, e tenho as dificuldades que estão presentes aí, né? Você sabe que uma coisa que a gente sempre conversa aqui entre nós é a seguinte coisa, né? A gente tem visto muitas vezes a necessidade da gente desconstruir alicerces mal feitos para depois ter que reconstruir alicerces novos, né? A gente tem até uma brincadeira entre a gente aqui, Tara, que toda vez que o Ilcinho, que é o nosso mente brilhante, ele vem confrontar alguns conceitos, ele fala assim, hoje nós vamos quebrar uma vaca sagrada aqui, né? Mas é muito disso, né? Assim, você estava falando do histórico, né? Cultural, passado de geração em geração aí no Rio Grande do Sul, e algumas marcas culturais elas ficam enraizadas realmente, né? E a gente vê essa cultura muitas vezes tendo que ser desmontada para criar uma nova realidade do evangelho, mas isso de forma alguma tem como objetivo descaracterizar o gaúcho, e muito pelo contrário, né? Eu sempre falo aqui, eu sou um paulista que mora no Paraná, mas desde que eu mudei aqui para o Paraná, eu me apaixonei de uma forma muito grande pela cultura sulista, vamos dizer assim, né? Tanto o paranaense como o catarinense, como o gaúcho, eles têm um amor à terra, um amor ao pedaço de chão deles aqui que eu não tinha experimentado isso em São Paulo ainda. Mas trabalhar essas questões de raízes culturais com o choque do evangelho, isso vai gerar necessariamente uma mudança de comportamento, muitas vezes, né? Eu acho que é uma das grandes graças, vamos dizer assim, desse sistema de plantação de igreja. Que você vem com um projeto que, obviamente, apesar de toda a tua raiz militar, eu tenho certeza que ele não é engessado, né? A gente vai, como uma plantinha, a gente vai acertando aqui, vai acertando ali, até isso criar um corpo, né? Criar uma cara, uma identidade. E acho que até a própria questão do nome Viela, né, que você criou dentro do Ministério, eu achei extremamente curioso. Quando eu fiquei sabendo do teu nome, indicação do pastor Anderson, eu fui correndo no Instagram lá para ver, e eu achei muito legal, porque assim, a igreja Viela, porque a porta é estreita, né, o caminho é estreito, né, e aí eu fui olhar a parte de dentro lá das fotos internas tal, e sabe o que mais me chamou a atenção, Paulinho? É o segundo pastor plantador de igreja no Rio Grande do Sul que a igreja não é de parede preta. Olha só que coisa interessante, né? E aí para glorificar de pé. É para glorificar de pé. E longe de brincadeira, tá? Porque a minha igreja local ela tem parede preta, então é só uma piada interna nossa aqui. Tá? A minha é cinza escura, então eu não posso falar também, né? Mas não necessariamente uma igreja jovem tem que estar amoldada no padrão church, vamos dizer assim, né? Então, eu vejo, assim, com muito bons olhos a forma como você tem construído esse projeto aí. Você comentou comigo que Novo Hamburgo fica mais ou menos 40 minutos de Porto Alegre. 40 minutos para a gente que está aqui não é uma distância muito grande, então a gente acredita que muito da influência econômica, de trabalho, talvez ainda esteja vinculado Novo Hamburgo com Porto Alegre. São umas cidades, eu não vou falar de cidades irmãs, porque não está tão perto assim, mas são cidades primas, mais ou menos, né?
E aí acontece a tragédia lá em Porto Alegre, e aí eu queria escutar um pouquinho você, como é que foi esses primeiros 40 dias, aí 45 dias depois da situação do 1º de maio, e qual foi o caminho que vocês encontraram para ser suporte para a população de Porto Alegre, uma vez que diretamente a água não chegou aí em Novo Hamburgo, porque a distância é grande. A gente queria escutar um pouquinho assim, das suas histórias, das suas experiências, dos seus sentimentos. Você que está aí próximo, afetou diretamente a forma como vocês vivem, né? Qual o balanço que você faz desses primeiros 45 dias e qual foi o papel da igreja nesse processo todo? Bem, então começou em maio, né? Então, para a gente aqui, começou a nossas atividades começaram em volta disso em 4 de maio, né? Então, 4 de maio ali a gente teve a notícia. A gente tem 2 famílias que moram em outra cidade, assim, uma cidade mais afastada aqui de Novo Hamburgo, que é São Sebastião do Caí e Igrejinha, que ficam subindo a serra aí a 45 minutos aqui de distância da igreja, né? São as 2 famílias que moram mais distante, assim. 4 de maio, São Sebastião do Caí foi inundado. Então a gente já tinha essa situação de uma família ter sido atingida diretamente. Aí, a gente tentou levantar algum recurso ali entre os membros ali para tentar ajudar essa família. E no dia seguinte, Igrejinha também foi, mas nunca tinha sido, assim, pelo menos a área ali que o membro da minha igreja foi atingido. E aí já ficou algo estranho, assim, das pessoas ficarem muito alarmadas, assim. E depois, um dia depois do outro, eu ainda tinha controle. A igreja tem 3 anos, então a igreja é pequena, né? Eu sei o nome de todo mundo, né? A gente tem menos de 100 pessoas de maneira efetiva, chega a ter 120, 130 aí nos cultos com mais visitantes. Então, tenho contato próximo das pessoas. Então, nos primeiros dias eu tinha o controle. Eu sei que o fulano foi atingido diretamente, eu sei que a família do ciclano também. E aí os dias foram passando e eu lembro que dia 8 de maio eu não conseguia contabilizar mais, eu não conseguia contabilizar. Aí eu fiz um vídeo falando sobre isso, ah, e aí lancei no meu Instagram falando, eu não consigo contabilizar, eu não sei mais, eu só sei que a situação tá feia. E Novo Hamburgo foi atingido também com as águas, assim, ah, os bairros que são mais próximos ali do rio, e aí foi geral, foi geral. Aí dia 9 de maio a gente abriu as portas da igreja, porque acontece, todos os dias a gente ia tendo notícias do avanço do rio, do avanço das águas. Então as pessoas iam para um abrigo e logo em seguida elas tinham que ser mudadas de abrigo, porque aquele abrigo tava chegando água e não conseguiriam comportar mais pessoas ali. Então, diariamente era isso. A prefeitura, tanto daqui da cidade como das cidades vizinhas, faziam um controle aí, ó, a cada hora do nível do rio, para saber quais locais poderiam ou não. Então, a gente tinha uma preocupação em relação ao prédio da igreja também. Será que vai ser atingido? Será que não vai? Aí, quando o Estado, né, o Estado lançou um aplicativo onde a gente podia clicar assim na região para ver se tinha probabilidade da região ser atingida ou não. Aí a gente viu ali que o bairro onde a igreja fica não tinha, ou era relativamente baixo a probabilidade dele ser atingido. Aí nós abrimos a igreja, vai virar abrigo. Conseguimos colchão aí, colchões e roupa de cama, adaptamos chuveiro lá. Só que aí não tinha água também, né? A gente passou por alguns dias sem água, então conseguimos adaptar caixas d'água ali e foi isso. Aí abrimos para abrigo e pessoas começaram a chegar. Ah, pessoas começaram a chegar e aí a gente começou a se mobilizar para revezar e fazer escala e fazer comida e dar banho e conseguir água. Foram dias
intermináveis, assim, foi bem corrido. O pessoal que foi atingido da minha igreja não conseguiu ir para o abrigo, porque não tinha acesso também, a gente ficou meio que isolado, assim, as cidades ficaram intransponíveis, então quem é da cidade vizinha não conseguia vir para o abrigo da igreja, então ia para outro abrigo lá mais próximo da onde estavam. A gente recebeu, nos primeiros dias, muitas pessoas que a gente não fazia ideia de quem eram, assim, só eram pessoas que estavam precisando de ajuda. Então ficamos alguns dias trabalhando assim, concorrendo escala ali com os membros que não foram atingidos e tentando fornecer o básico para as pessoas. Então a gente dividiu ali essa situação toda em 3 fases, assim, juntei meu pessoal ali que estava mais, não foi atingido diretamente, né, e aí consegui organizar uma equipe. O meu pastor auxiliar, ele é bombeiro, então ele ficou 4 dias debaixo d'água resgatando, porque aí a polícia, os bombeiros ficaram em atividade o tempo todo. E aí, enquanto o meu pastor auxiliar ali estava resgatando gente, a casa dele também estava sendo inundada, assim. Ele não conseguiu nem tirar nada, assim, só tirou a mulher e a filha, porque ah, teve um estralo, assim, na noite anterior. É, muito louco, né? Sonhou que tinha chegado água no apartamento, mas não havia hipótese nenhuma de chegar água no apartamento dele. Aí ele sonhou na noite anterior e falou assim: Olha, vou tirar minha mulher e minha filha daqui, vou levar para casa da minha mãe. Aí todo mundo: Não, isso não faz sentido, não faça isso. Ele: Não, vou fazer, só para eu ficar mais tranquilo. E aí foi trabalhar e 4 dias embaixo d'água. Quando viu, recebeu a notificação lá que o condomínio onde ele mora estava alagado também, já estava no segundo piso. E aí meu pastor auxiliar estava debaixo d'água. Eu tenho eu tenho 2 pastores auxiliares. O outro estava em atendimento, levando cesta básica para as pessoas, ensandecido também. Então eu juntei o pessoal que estava mais próximo ali e falei: "Olha, eu consigo visualizar 3 situações aí. Então a primeira é emergencial, que é o que a gente está fazendo agora. A gente vai fazer isso por um tempo, mas daqui a pouco as coisas vão acalmar, isso aqui não vai durar para sempre, né?" Então, emergencial, depois pós-emergencial, que aí quando as águas abaixarem, a gente vai para as casas e limpa e vê o tamanho do estrago. E depois a reconstrução, né, o recomeço. E foi assim. Então, os primeiros dias ali, os primeiros 14, 16 dias foram emergenciais. Então a gente ficou só na igreja e atendendo as pessoas. Depois as águas baixaram, as pessoas começaram a voltar para suas casas, o acesso às cidades começaram a ficar disponíveis de novo, e a gente foi em direção aos nossos membros ali, e aí começou a ajudar a limpar a casa, né. A igreja comprou uns lava-jatos ali, material de limpeza, e eu ia junto, então fazia uma avaliação ali do que as pessoas perderam, assim. Então fui muito pragmático nesse momento, não 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 pude ajudar com coisas que não eram estritamente essenciais, assim, então eu ia para casa de um membro e ajudava ele a limpar e via o que a igreja ia ajudar, assim. Então, a gente vai comprar um fogão, vai comprar uma pia, vai comprar, uma cama. Não vou comprar TV, porque eu vou ter que ajudar outro irmão também, então não vou comprar guarda-roupa, porque guarda-roupa não é algo essencial. Então a gente foi assim, a gente foi realocando ao caixa da igreja para tentar atender a todos, ou pelo menos a grande maioria. E aí, 22 famílias a gente conseguiu, comprar o que era essencial, assim, para que eles recomeçassem. E agora a gente está na fase 3 aí, né, na reconstrução, o pessoal já voltou para suas casas, já voltou a trabalhar, já está tentando colocar a vida de novo no lugar. E é um processo que essa terceira fase vai se estender por um tempo ainda, né. Então é isso, basicamente. Eu sei que você não acabou não comentando nas suas falas anteriores, mas você é pastor de tempo integral aí, né? Sim, sim, sou pastor em tempo integral. Maravilha. Eu estava dando uma olhadinha aqui enquanto você falava no famoso Google Maps. Eu estava olhando aqui os rios que passam perto de vocês aí. A enchente que deu foi no Rio dos Sinos, foi isso? Isso, Rio dos Ah, Sinos. maravilha. Porque eu estava olhando aqui, ele fica na região
região leste da cidade, aqui, Paulinho, fica na parte sul e leste da cidade. É uma área bem grande que se aproxima, perto do hospital, Lauro Reus, enfim. Uma região bem grande ali. Passado agora, então, essa terceira fase, e a parte da reconstrução propriamente dita, a gente estava... Eu fiquei assim, muito impactado com alguns testemunhos que o pastor Anderson deu na semana passada. É claro que além das perdas materiais das pessoas, né, existe um outro lado dessa história toda, que é exatamente ali que você vai encontrar, muitas vezes, um apoio maior dentro do ministério pastoral da igreja local, né? Agora, você olhando essa fase 3 agora, você acredita que ainda essa restituição dos bens das pessoas é o caso mais crítico ainda? Ou, assim como o pastor Anderson falou na semana passada, você acredita que o pastoreio das emoções das pessoas, da questão da devolver a esperança a elas, qual tem sido agora o principal desafio pastoral, agora falando diretamente do Ministério Pastoral, nessa estação da cidade de Novo Hamburgo, e se isso já dá para pensar em outros projetos, né? Assim, em alcançar um outro bairro, quem sabe? Como é que fica a vida daqui para frente do pastor Tarek? Então, agora é lidar com o pós-guerra, né? Então, isso era natural que iria acontecer, assim, as pessoas traumatizadas, assim, pensando que perderam tudo, né? Perdi tudo, levei 10 anos para ter isso, vou levar mais 10 agora, não tem todo esse tempo. Então, trabalhar essa situação emocional das pessoas, de que foram os bens, né? Claro, tem um valor e tudo, mas estão vivas, assim. Então, meu trabalho tem se intensificado em relação a aconselhamento pastoral. Então, tenho gastado um tempo com isso, assim. Os bens, não tem muito o que fazer de maneira prática, né? O que a gente consegue de doação, consegue de oferta, a gente consegue realocar, mas chega uma hora que essa fonte cessa, né? E cessou. E agora é trabalhar com o que a gente tem e lidar com as emoções e tratar o coração das pessoas, né? Eu tenho falado para o meu pessoal aqui que vem se aconselhar comigo, é isso, ó, é ficar feliz com quem a gente conseguiu ajudar, proteger o coração com aqueles que a gente não conseguiu ajudar, né? Proteger o coração no sentido de não ficar triste a ponto de não conseguir mais viver, né? Levantar a cabeça e não seguir em frente. Então, tenho trabalhado nesse sentido aí, muito aconselhamento pastoral nos últimos dias aí tem acontecido. Você falou de recursos, Tarek, que nesse momento cessaram, né? Em algum momento você também falou de realocar o caixa da igreja, organizar o caixa da igreja para atender famílias, e vocês tiveram a oportunidade de tocar em 22 famílias. Vocês conseguiram recurso externo? Vocês conseguiram recurso vindo de doações de alguma outra igreja, de alguma instituição, enfim? Vocês conseguiram ampliar o alcance de vocês ou 100% da atuação foi com aquilo que a igreja mesmo conseguiu levantar? A gente recebeu, sim, recebeu a ajuda de fora, recebeu oferta de igrejas aí do Brasil todo. A igreja faz parte de uma rede aqui, né? Faz parte de duas redes, né? A Vela. Da rede Atos 29, e da rede Converge, que o Anderson também faz parte. Então, essa rede tem várias igrejas associadas, né? E acaba que a gente tem contato ali, todo mundo ficou sabendo, então o pessoal destinava, assim, essa rede Atos 29, ela só tem duas igrejas associadas aqui no Rio Grande do Sul, a Viela e uma em Canoas, né? Que foi atingida pelas águas. Então, todas as ofertas que foram direcionadas aí para a rede dividiu entre nós duas, assim. A Converte também, as igrejas associadas ali conseguiram mandar alguns valores, assim. Ah, então, assim, as ofertas que a gente recebeu para as enchentes foram
direcionadas pelas pessoas, assim, não só pelos membros da própria igreja, né? Você tocou num assunto bem interessante, Tarek, que é a questão do apoio entre as igrejas, né? A gente viu a união da igreja no Brasil apoiando o Rio Grande do Sul, enviando todo tipo de donativo, de ajuda e tudo mais. Eu fiquei assim bastante impressionado com a movimentação que isso gerou e principalmente com a rapidez com que a igreja, no modo geral, conseguiu se unir. E é uma pergunta que eu tenho sempre assim, quando eu converso com pastores, e isso tem me tocado bastante o coração ultimamente, que é a questão da unidade da igreja, independentemente da placa, né? Momentos como esse provocaram aí em Novo Hamburgo uma certa aproximação dos pastores das igrejas da cidade. Você consegue ver essa aproximação? Isso de fato aconteceu? Como é que se deu essa movimentação do corpo pastoral da cidade, pelo menos da rede que a Viela participa? Da rede que a Vela participa, o apoio foi unânime, assim, né? Todos contribuíram. Eu não faço parte do conselho pastoral da cidade, né? Então eu não tenho uma relação próxima com os pastores da região, assim. Eventualmente, um ou outro eu tenho algum contato. Até alguns já serviram o quartel, aí já passaram por mim. Então tem uma relação. Eu recebi uma 100 toneladas, né, de mantimentos aí de uma ONG de São Paulo, e eu não tinha um prédio para poder comportar tudo isso. O prédio da igreja não é o suficiente. E aí um dos pastores da região, que também é um empresário e tudo, então eu estava procurando um prédio que eu pudesse sublocar por um tempo pequeno, assim. Eu não poderia fazer um contrato, porque são doações e logo a gente vai acabar doando tudo. Então eu não poderia fazer um contrato grande, então estava procurando um prédio, entrei em contato com a imobiliária da qual o prédio que a igreja faz parte, e aí acabou que a imobiliária me mandou um contato, e o contato é de um dos pastores aqui da cidade. E aí ele conversou comigo e me cedeu o espaço, né? Então isso foi uma situação muito interessante e positiva, assim. É um pastor daqui que eu não conhecia até então, aqui da cidade, tem uma igreja há um bom tempo já. E aí falou: não, se é para isso que você precisa, você pode ficar com o prédio aí o tempo que for necessário. Então essas doações que eu recebi aí dessa ONG estão todas nesse prédio que foi cedido aí de graça aí por esse pastor aí daqui da região. E também, quando a situação das enchentes começaram, eu sabia que o caixa da igreja não seria prioridade nesse momento, né? Então, como eu sou um pastor integral, quando eu fiz a reunião com o pessoal e falei de quais seriam as etapas ali, eu falei: olha, vamos suspender meu salário aí, porque não vai ser o suficiente, né? As entradas não vão acontecer, as pessoas vão priorizar a ajuda para as outras pessoas. Quem é avarento já não vai contribuir mesmo, porque não vai contribuir, vai usar isso como desculpa, e tem gente que, sinceramente, não vai contribuir porque vai estar ajudando outras pessoas e tá tudo certo, é sobre isso mesmo. E aí restringi o salário do mês passado e desse mês. Aí um pastor que até o Anderson conhece também, talvez ele tenha indicado para vocês aí, que é o Mateus, de uma igreja aqui da cidade vizinha, me chamou e falou: olha, pelo que e ele tem uma relação muito boa comigo, e ele falou: pelo que eu conheço, você deve ter suspendido seu salário, né? Eu falei: fiz isso mesmo. Não, você não vai ficar sem salário, não. A minha igreja vai fazer uma oferta para você. Então, essa unidade foi eh, muito visível, né, nesse momento aí que a gente está passando. Pastor Mateus vai estar daqui 15 dias com a gente. Não Ah, nessa semana, na outra, vai estar conosco. Só para fortalecer essa ideia, Arthur, você tinha colocado isso, né, da velocidade com a qual as igrejas se mobilizaram, né? E o Tarek, ele testemunhou isso.
Cara, 100 toneladas, você tem ideia do que é isso? É É muita muito. coisa, né? É muito legal. Aqui a gente teve uma experiência bacana, Tari. Aliás, deixa eu fazer uma, um anexo aqui, né? Não tem nada a ver com o bate-papo, mas, ó, Arthur, é uma igreja conduzida por um militar, né? Você viu que ele separou em fases todo o processo. Eu sei do que você está falando, tá, Tari? Eu conheço bem o que você está falando. Mas olha só, é, aqui a gente teve uma experiência um tanto quanto interessante. Logo lá na primeira semana, no início mesmo de toda a tragédia, eu mobilizei a igreja aqui, né? Eu costumo dizer, já falei algumas vezes, e isso não é de maneira nenhuma me gabando, porque não diz respeito a mim, mas ao povo que eu tenho a honra de pastorear. Eu pastorei um povo que é muito generoso. E eu mobilizei o meu povo para a gente levantar doações para enviarmos para o Rio Grande do Sul. E olha que bacana. Eu exerço uma função aqui, Tarek, só para te localizar, que as igrejas do Oeste Paulista todas, elas respondem a mim. As igrejas metodistas, elas respondem a mim. E quando eu divulguei que nós estaríamos fazendo um movimento aqui na igreja em Presidente Prudente, as igrejas das cidades vizinhas, nós temos algumas cidades que são conurbadas, né, a Presidente Prudente aqui. As igrejas metodistas das cidades vizinhas disseram, deixa a gente participar disso também, né? E no final das contas, aquilo que era para ser a ação de uma igreja se tornou a ação de 5 igrejas, né? Igreja recém-plantada e igreja tão antiga, quase tão antiga quanto a minha, a que eu pastorei. Então foi algo assim que alcançou uma dimensão bem maior do que aquilo que a gente imaginava. E para mim foi gostoso ver isso, essa mobilização. E eu imagino do lado de lá, né, do lado daí, vocês recebendo aquilo que veio, sabe-se lá de onde, mas sabendo que alguém orou por vocês no domingo, que alguém se mobilizou por vocês no domingo sem sequer saber quem vocês são, né? Esse sentimento, aqui a gente sentiu, aqui a gente teve o sentimento de poder, de alguma forma, abençoar alguém que a gente não conhece. Mas do lado de lá, aí do lado de vocês, o sentimento de receber a bênção de alguém que vocês não fazem ideia quem é, só sabe que é irmão, né? Como que é isso? 100 toneladas, cara. Eu fiquei de queixo caído aqui. Como é isso? É, a gente fica espantado, né, com a provisão do Senhor, assim, então, e foi uma situação muito pontual, assim, meu pessoal tava triste, assim, porque o pessoal acaba se envolvendo muito nisso, né, e é natural, eles não têm eu tenho um treinamento militar aí que acaba me blindando em algumas situações, assim, mas a grande maioria não tem, né, então o pessoal acaba se envolvendo emocionalmente na situação. E tava uma situação assim, ó, a gente conseguia comprar 50 cestas básicas, e aí anunciava no Instagram: "A gente tem 50 cestas básicas". Apareciam 60, 70 pessoas. Aí você tinha que dizer para 20 que não tinha mais, que a gente ia tentar conseguir. Meu pessoal ia sentindo tudo aquilo e ia sofrendo, né. E aí queria vender coisa dentro de casa, queria dar jeito de resolver. E aí quando a gente recebeu essa notícia: "Olha, tá indo 100 toneladas aí", isso foi muito gratificante, assim, de saber que a gente ia conseguir ajudar muita gente. E todos os dias, então a gente tem um reboque ali que o pessoal usa no carro, alugado aí há 2 semanas já, um pouco mais. Então todos os dias sai esse reboque aí cheio de coisas, o pessoal sai distribuindo aí para quem entrou em contato e pediu para separar. Isso é muito gratificante, assim, então, saber que a gente e recebeu de inúmeras pessoas, né, de inúmeros lugares, assim, exatamente como você falou, assim, as pessoas se mobilizaram e aí eu recebi a ligação: "Olha, tá chegando um caminhão aí, cara, você tem como receber?".
Quem mandou? Não sei, mano, quem mandou. Só mandaram o seu endereço só, o endereço da igreja. Eu falei, não, tem como receber sim, tem gente lá. Então é muito bom, é gratificante e é pontual. É isso que é a bondade do Senhor mesmo, a provisão dele. É extremamente pontual nos momentos que a gente pensava assim, puxa vida, agora não tem de onde tirar. A gente está vendo que as pessoas estão precisando e ficou frio. No meio do mês ali, a temperatura caiu muito, estava frio demais e a gente agora não tem cobertor. E aí vem um caminhão da não sei da onde, um monte de coberta, isso, aquilo. E aí foi a bondade do Senhor, foi muito bom eh, presenciar tudo isso assim. Em meio a tudo isso, em meio a todo o caos e toda a tristeza, foi muito bom ver que o Senhor foi pontual, o Senhor foi muito bondoso com a gente. Maravilha. A gente vai chegando mais ou menos no final aqui do nosso bate-papo. E aí, para encerrar essa nossa roda de parola, eu queria te pedir duas coisas com muito carinho, com muito respeito e com muita maturidade. A gente acaba alcançando pessoas aqui por meio do canal, a gente também nem faz ideia da onde vem. E o último censo nosso aqui que a gente faz, que até inclusive é o próprio Spotify e YouTube que levantam para a gente, mostram que quase 30% dos nossos ouvintes ficam nos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Então a gente consegue chegar em lugares que a gente nem imagina. Eu tenho certeza que quem está do outro lado da tela agora está fazendo aquela pergunta de comichão, que é como eu posso fazer para ajudar o Tarek? Como é que eu posso fazer para abençoar a obra da Igreja Viela? A gente tem total certeza que isso vai ser muito bem empregado na ajuda das pessoas, então isso traz para a gente uma paz no coração muito grande. Você vai falar com pessoas sérias, falar com pastores comprometidos realmente com a obra. E eu queria deixar esses últimos minutos para você, para que você trouxesse algo que o Senhor tem colocado no seu coração para essa estação. Que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, algo que Deus tem colocado no seu coração e fazendo aqui uma chamada para o povo abençoar também vocês aí no Rio Grande do Sul. Fica à vontade. Tá bem, obrigado. A palavra que tem é a palavra que tem usado aqui com o meu pessoal desde que tudo isso começou, né? Logo que tudo isso começou, eu lembrei de Martin Lloyd Jones aí na Segunda Guerra Mundial e de uma situação que dizem que aconteceu, né? A gente não consegue confirmar de fato, mas dizem que Martin Lloyd Jones estava pregando e a cidade estava sendo atacada, né? Bombardeada, assim. E dizem que ele pregava a carta de Judas e no meio da sua leitura, assim, da sua oração, as pessoas escutaram o som do avião bombardeando a cidade. E aí todas se esconderam, foram para baixo dos bancos e tudo. A bomba caiu próxima da catedral, da capela. A, a, as, as paredes tremeram, né? A poeira caiu em cima da Bíblia. Todos se levantaram devagar. O diácono subiu até o púlpito, bateu na Bíblia, tirou o pó da Bíblia, olhou para Martin Lloyd Jones e disse: pregue a palavra. Martin Lloyd Jones continua a sua leitura em Judas, né? Que, que diz o seguinte: mas vós, amados, edificando-se sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, essa passagem eu usei no começo de tudo isso, assim, quando eu reuni meu pessoal. A mesma passagem que Martin Lloyd Jones usou, eu usei com o meu pessoal para falar sobre isso, para a gente ficar edificado sobre a fé, orar sempre no Espírito Santo, crendo que o Senhor pode fazer, conservar no amor, porque é natural que em meio à guerra o nosso coração fique endurecido, né? E esperar pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador. Então, essa
essa tem sido a mensagem que temos carregado aí ao longo desses dias. Agora um pouco mais tranquilo, saindo dessa situação de calamidade extrema, assim, já pensando, já deslumbrando e visualizando um novo horizonte, mais ensolarado, né, mais tranquilo, mas sempre alicerçado na fé, orando no Espírito, conservados no amor e buscando sempre as misericórdias do Senhor. Então, encerro desse jeito também, como comecei. Tarek, eu acho que aquilo que você trouxe para nós é um sinal de fôlego da igreja no Rio Grande do Sul. E para nós, cara, para nós que estamos do lado de cá, como eu já identifiquei, é um testemunho assim de uma resistência tremenda, sabe? Isso é a igreja sendo igreja naquilo que a igreja nunca imaginou que ela teria que atuar. A gente é preparado para fazer culto, a gente é preparado para fazer evangelismo, a gente é preparado para ganhar pessoas do nosso meio de convívio, né? E até mesmo cuidar de pessoas, mas uma dimensão de cuidado tão radical, que vai além daquilo que é comum, possível imaginar. Isso é tremendo. Louvado seja Deus, viu? Louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus pelo ministério, pelo sim que você disse ao Senhor um dia para atender o chamado, né? Louvado seja Deus pelas pessoas que você tem mobilizado junto contigo para abençoar tantas vidas, né? De pessoas que estão próximas e que não eram, né? Algumas que não eram do convívio de vocês, e que estão sendo atendidas e cuidadas com o mesmo carinho, com a mesma intensidade com a qual vocês têm cuidado dos seus. Né? Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala acerca do cuidado dos da fé, mas a própria palavra, ela deixa claro que o grande papel da igreja como um ministério cristão, ou seja, como revestida para o exercício de um chamado nas proporções do chamado que do ministério que Cristo desenvolveu. A própria palavra, ela deixa claro que o lado de fora é o grande alvo da igreja. Tem uma frase do John MacArthur, e eu fecho com ela, dizendo que a igreja é a única instituição que existe por causa de quem ainda não entrou nela, né? E aquilo que vocês estão vivenciando neste tempo como igreja, abrindo as suas portas para quem não faz parte do dia a dia, do domingo após domingo. Isso é tremendo. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Está na tela aí para quem quiser nos acompanhar, para quem nos acompanha, né, e quiser de alguma forma auxiliar a Igreja Cristã Viela. A chave Pix dessa igreja está aqui na tela. Para quem está acompanhando via podcast, está na descrição, também nos vídeos, está na descrição. O Arthur vai deixar tudo isso disponível para nós. Arthur? É bem isso mesmo, nós vamos deixar todos esses dados em todos os nossos canais de comunicação, tanto na postagem no Instagram, no Facebook, no YouTube e nas maiores plataformas de podcast da internet. Pode escolher uma lá: Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts. Nós estamos em todas essas plataformas e você vai poder contribuir com o Tarek e lá com a Igreja Viela com a sua oferta generosa. Tarek, a gente quer agradecer a tua presença aqui, agradecer, você abrilhantou este canal, a gente estava até comentando, né? Você abençoou muito mais a gente do que a gente pode tentar abençoar vocês. A tua vida, ela ilumina muito a gente, sabe? Então, a gente realmente se inspira em pessoas como você e com os outros colegas que você tem aí, os seus pastores, as outras igrejas que são afiliadas aí com a Viela. A gente realmente se inspira aqui, que nós possamos todos, como um corpo, poder expandir o evangelho, e a nossa oração é que o Rio Grande do Sul cada vez seja mais alvo dessa missão, né? O estado do Rio Grande do Sul precisa disso. O pastor Anderson falou semana passada
com muita propriedade, ele falou assim: enxerguem o Rio Grande do Sul como um grande campo missionário. Muitas vezes nós ficamos olhando para o exterior, para as missões transculturais, que elas têm a sua importância também, é verdade. Mas nós temos dentro do nosso país tantas áreas que precisam ser alcançadas, e o Rio Grande do Sul é uma delas que precisa muito da nossa atenção agora. Então, para você que acompanhou a gente até aqui, o nosso muito obrigado. Deixa aqui o seu joinha, compartilhe esse conteúdo, nos ajude a fazer com que essa mensagem chegue em muitos lugares e a igreja no Rio Grande do Sul seja abençoada. Tarek, muito obrigado pela tua presença. Quer deixar um salve final aí? Agradecer o carinho aí, as perguntas generosas de vocês aí, todos os elogios aí que são mais do que eu mereço aí. Imagina, gente. Deus abençoe você aí. E para você que está nos acompanhando, tanto pelo YouTube, como pelo Facebook, como pelo Spotify, Deezer, Amazon Music e outros mais, a gente se vê semana que vem com um novo episódio. Fiquem todos com Deus e até lá. Tchau, tchau.